Estamos já fechando os primeiros versos, que são, na minha opinião, muito importantes para entender o que é o yoga, qual é a proposta e o que acontece quando a gente consegue finalmente entrar em estado de yoga. Agora vamos falar sobre o quarto verso, que, relembrando, no terceiro a gente destrinchou e foi a explicação do que acontece quando entramos em yoga, quando entramos em nirodha. Naquele momento que entramos nesse estado de consciência, nós nos iluminamos, nos tornamos um com a consciência universal. Nós percebemos nossa real natureza. Esse é o momento mais lindo da vida e objetivo evolutivo do ser humano. É para isso que nascemos. E com o tempo a gente vai entendendo. E esse quarto verso fala, caso contrário, caso você não esteja nesse estado de nirodha, de quietude mental, nós nos identificamos com a matéria. Esse verso é muito importante porque deixa muito claro que se você está em um estado de absoluta quietude mental, em nirodha, você consegue deslumbrar a tua natureza. É como se você estivesse olhando para uma lagoa muito calma e você conseguisse ver o fundo da lagoa. Você trava contato com essa percepção, com essa autopercepção. Mas caso você saia desse estado de nirodha, você não esteja nesse estado, você esteja em um estado mental ativo, que é o do ser humano, você perde essa conexão. A lagoa se torna turva de novo. Isso é de extrema importância para compreender que mesmo entrando em Samadhi, mesmo se iluminando, o yogi, a pessoa que já se iluminou, se ela não estiver em um estado mental de nirodha, de quietude, de observação, novamente ela volta ao estado de consciência humano e se identifica com o ego. Por isso que vocês vão ver grandes mestres sendo seres humanos e desiludindo os discípulos. Às vezes você vê o mestre está comendo um pedaço de carne, você fala, mestre, mas você não é vegetariano? Não, é como carne às vezes. Isso não tira o samadhi dele, isso não tira a consciência dele. E por aí vai. Então, quando você olhar para teu mestre, se ele estiver iluminado, saiba que se o estado de nirodha não se mantiver, ele se torna um ser humano, que pode ser maravilhoso, mas como todos os seres humanos têm coisas, né? O exemplo da carne é porque acontece muito, né? Os mestres budistas, eles comem carne, a maioria, né? Um pouquinho e tal, mas e com muito carinho, e fazem cerimônia, né? Para os animais que morreram e comem. Mas comem, tem vegetarianos ou veganos que não compreendem como é que um grande mestre pode executar essa série de ações. Mas temos de compreender que o único parâmetro para nós podermos determinar se uma pessoa é um grande mestre é o estado de consciência que ele adquiriu. E esse estado de consciência pode ser a iluminação, mas caso volte, se torna um ser humano de novo. Pela minha experiência, é isso que acontece. Se abrem as portas de um novo mundo quando você entra em Samadhi. Mas rapidamente você puxa de volta para a tua humanidade. Porque o que você sempre teve é onde você se sente mais confortável. E pouco a pouco, você vai permanecendo mais e mais tempo nesse novo estado de consciência. Vai sendo cada vez mais atrativo, mais atraente. Você vai sendo cada vez mais direcionado para permanecer no estado de consciência onde você
simplesmente é, o tudo é o universo, e você deixa de lado a tua pequena parcela humana. Mas isso demora. Se você entrou em samadhi, saiba que pode ficar tranquilo. Se você entrou, mas saiu rapidamente e passou o dia inteiro errando as mesmas coisas e sendo tão humano quanto era antes, isso é normal. E para os que não atingiram samadhi, não projetem nos seus mestres os deuses, não são seres humanos e só vão atingir o último nível de samadhi, pois são 7 níveis de samadhi, quando deixarem o corpo físico. Então, há de haver traços de humanidade neles e isso os faz ainda mais bonitos. Saiba reverenciar a divindade que ele transmite e não o ser humano que ele é. Por isso que às vezes há até discussões entre grandes mestres e tal. Se você procura um mestre onde não há interferência egóica, eu te recomendo a natureza, pois é uma das melhores e maiores expressões de uma forma extremamente nítida e clara de iluminação, de transparência com o divino, de conexão com o divino e de ensinamento. As flores, os rios, as montanhas, as nuvens, o mar, o deserto, as rochas, o vento, o fogo, os astros celestes são os maiores mestres que você vai ter. Caso você não consiga ouvir a linguagem deles, vai ter que recorrer a um mestre vivo com as suas falhas, mas sabendo que o importante não é reverenciar o ser humano que está na tua frente, e sim a divindade que ele consegue que você sinta através dele. Quando nós reverenciamos o mestre, nós estamos reverenciando essa possibilidade de poder sentir Deus com a máxima força através do ser humano. E não o ser humano especificamente. Teve mestres até que não eram tão legais assim, não eram tão, o ego não era tão bonito e tão lapidado. Então você pode vir a assistir algum episódio de um mestre que seja um absurdo. Mas, por exemplo, não vamos colocar Osho. Osho era maravilhoso, mas criou muita confusão, né? Não sei se você sabe, mas ele foi proibido de entrar em mais de 20 países, porque era muito forte a presença, ele gostava de chacoalhar as pessoas, né? E houve muitos equívocos sobre ele, e tinha um ego muito complexo. Mas a luz que o Osho consegue transmitir é aquilo que a gente há de compreender, que há de ser reverenciado, e não a pessoa que nasceu e morreu, sob o nome de Osho. Os próximos versos, do verso 5 até o verso 11, Patanjali fala sobre os vritis, as instabilidades. Então, o verso 5 é: caso contrário, se nós não estamos em Nirodha, nós vamos nos identificar novamente com a matéria e nós estaremos imersos nesses movimentos mentais, nos vritis, as instabilidades, os pensamentos, sentimentos, emoções, latências do subconsciente, intuições, todo esse movimento que acontece dentro de nós são denominados de vritis. E Patanjali define os vritis do verso 5 até o verso 11. São 5 tipos de vritis. E aí vem o verso 6, o verso 7, 8, 9 e 10. A gente vai falar depois. Então, nós hoje explicamos o quarto verso, vritti, sarupa e taratra. Caso contrário, nós identificamos com os vritis.
Depois, o quinto são 5 tipos de vritti, 5 tipos de instabilidade, 5 tipos de movimentos mentais. Nós podemos catalogar em 5 diferentes tipos esses causadores de turbulências internas. E no próximo vídeo, na quarta-feira, 8 horas da noite, te aguardo, que nós vamos falar sobre esses 5 diferentes tipos de possibilidade de catalogação dos vrittis, dos causadores de movimento e instabilidade mental. Muito obrigado. Valeu.